Bem-vindos ao Fato Fatídico de hoje, e hoje nós vamos falar do sonho americano em queda livre, que foi a quebra da Bolsa de Valores. Imagine só, o sonho que virou pesadelo. Um país que venceu a guerra, que expandiu a sua indústria, dobrou a sua produção, se tornou referência mundial em inovação. Imagine um povo que acreditava que o futuro seria sempre melhor, que bastava querer investir e esperar para ficar rico. Essa era a América dos anos de 1920, sonhadora, otimista e profundamente desesperada. Hoje, no Fato Fatídico, você vai entender um pouquinho sobre um povo inteiro que subiu um elevador de esperança e despencou num poço de ganância. A história do maior colapso financeiro da era moderna, que é a quebra da Bolsa de Valores de 1929. Começou no pós-guerra, então, esse sonho americano entre 1918 a 1929. A Primeira Guerra Mundial havia terminado e os Estados Unidos saiu fortalecido com uma indústria a todo vapor. O país ele se urbanizava, o consumo ele explodiu. Então surge eletrodoméstico, automóvel que se populariza, o rádio chegou às casas de várias famílias e o cinema era uma mania. O mundo ele estava mudando e os americanos acreditavam agora que tudo era possível. E onde se faz fortuna, se não na Bolsa de Valores? Claro. As pessoas comuns, profissionais do dia a dia, como costureiras, padeiros, motoristas, todos eles querendo comprar ações. Era a febre do ouro em versão Wall Street. Então, ninguém estava realmente olhando para a base dessa torre que era feita de papel. A falta de regras e o excesso de confiança no mercado financeiro era como o Velho Oeste, sem leis claras, sem fiscalização, e qualquer banco podia prometer lucros absurdos, vender ações de empresas sem lastro e financiar clientes sem exigir garantias. Imagine só. As pessoas elas compravam ações com dinheiro emprestado, ou seja, nem tinham esse dinheiro. A lógica era: compra hoje, vende amanhã, mais caro e fica rico. Mas e se a ação cair? O que muitos não sabiam é que estavam assinando a sua própria ruína. A Quinta-feira Negra, 24 de outubro de 1929, foi onde o pânico começa, numa manhã qualquer. Milhões tentando vender ações e ninguém querendo comprar. A fila de venda crescia e o preço despencava. Gritos, telefones fora do gancho, executivos em desespero, então era o caos total. Era como um teatro pegando fogo com as portas trancadas. Na Terça-feira Negra, que foi 29 de outubro, a tragédia se completou. O mercado perde equivalente a trilhões, então eram fortunas virando poeira. A Bolsa de Nova York entra realmente em colapso e um exemplo real foi o golpe dos bancos. Na época, o National City Bank fazia propaganda para pessoas, para o povo investir no geral, enquanto os executivos que já estavam vendendo as suas ações secretamente. Eles manipulavam a confiança do público, inflavam preços e depois eles pulavam fora com o preço em alta. E aí ficavam as pessoas com os papéis só na mão. A Grande Depressão e a ruína que ficou milhões de pessoas desempregadas. Eram filas realmente de sopas em grandes cidades e famílias expulsas das próprias casas, que eles penhoravam muitas vezes para ganhar os empréstimos e investir. Empresas estavam fechando suas portas, as fábricas estavam paradas e a crise foi global. O comércio internacional colapsou e era como se o mundo tivesse parado. Um caso de um empresário real foi a queda de Ivar Kreuger, o rei dos fósforos. Ele construiu um império com base em promessas financeiras falsas. A sua empresa, Kruger Toll, vendia papéis sem lastro e fazia empréstimos insustentáveis. Então, quando a crise estourou, o império dele caiu. Ele foi encontrado morto em 1932 num hotel em Paris e a sua ruína virou um símbolo do fim de uma era. As lições que a gente pode trazer no fato fatídico de hoje é que a tragédia de 1929 nos ensinou que mercados sem controle são convites ao desastre, que otimismo sem gestão é perigoso e que quando a gente prioriza a ganância, ela substitui o bom senso e quem paga é o povo. As principais falhas desse processo, com certeza, foi a ausência de uma regulação e fiscalização do mercado, que poderia ser evitável com a criação de uma entidade como a SEC, que foi criada em 1934
Empréstimos para a compra de ações sem garantias seria evitável com uma política de crédito responsável e limites claros. A informação privilegiada e falta de transparência seria evitável com leis de proteção ao investidor e auditorias externas. A educação financeira precária. Então, a gente não precisa nem dizer que isso seria evitável com programas públicos de letramento econômico e, com certeza, a cultura do lucro fácil também seria evitável com uma educação financeira melhor, mas seria também evitado com um foco em investimentos conscientes, o que leva também à educação, não em especulações. A conexão com a atualidade, ou você acha que isso só parou em 1929? Não parou não. Com a atualidade, a gente precisa ter muito cuidado com as apostas fáceis que hoje em dia ainda existem. Vivemos numa era digital onde promessa de dinheiro fácil continua a iludir as pessoas. O escândalo das bets, que são apostas esportivas, o tigrinho com fraudes, manipulações e também resultados e vícios alimentados por plataformas digitais que mostra que o erro continua. A ganância e a falta de regulação, um público vulnerável, o mesmo script, só que com uma roupa nova. Se a gente aprende alguma coisa com a queda de Wall Street em 1929, é que onde há um sistema sem regra, há sempre um desastre à espreita. E esse foi o fato fatídico de hoje, porque onde há uma falha de processo, há sempre uma grande história para contar.